outra. Eu juro que da próxima vez que eu for gravar vídeos, eu pretendo gravar mais vídeos, eu vou me arrumar, eu vou tomar banho e tal, arrumar o cabelo, botar uma roupa melhor. Esse negócio da geração Z, não gostar de trabalhar, não parar em trabalho nenhum, se tornou um espantalho tão grande no sentido de as outras pessoas conseguirem bater nesse alvo que é tão fácil, porque a geração Z são as pessoas mais jovens que basicamente não construíram nada e vivem na sombra das gerações mais velhas. Um alvo tão fácil de ser batido que a gente, né, eu tô falando como a gente porque eu faço parte dessa geração, vai apanhar tanto ao longo dos próximos anos que isso vai ser muito legal de ver até, ou não. Mas que criou-se um estereótipo talvez parecido com o que foi a geração millennial, né? A geração millennial que não queria trabalhar, que não se encaixava nos padrões e levou um tempo para que isso mudasse e, enfim, acontecessem as coisas como acontecem hoje e a millennial hoje. Ontem eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, é a maior parte das pessoas que estão no mercado de trabalho e talvez façam parte do corpo de decisores, enfim. Mas criou-se esse estereótipo da geração Z de que é uma geração preocupada com o meio ambiente, uma geração que tem uma visão diferente do que é o mercado de trabalho, que não quer se impor a trabalhos que paguem mal, e enfim. E isso é um estereótipo muito enviesado, porque esse negócio de gerações, ele, ele só serve para estar em reuniões de agências de publicidade que colocam uma massa grande de pessoas em em um grupo homogêneo e desde quando a publicidade é assim. Ai, a gata vai derrubar. Sai daí. A gata tá tentando derrubar o tripé. Desde os anos 60 ou a partir dos anos 50, quando a publicidade começou a tomar forma, a publicidade moderna que a gente existe hoje, começou a tomar forma de ter uma maneira de botar as pessoas todas no mesmo grupo, né? Antes todo mundo assistia TV, nos anos 60, então existia até aquela teoria da agulha hipodérmica, se eu não me engano é esse o nome, de que as pessoas iam ser atingidas da mesma forma com uma única mensagem e elas iam tomar uma ação a partir daquilo ali. É uma tentativa tão grande de forçar a barra com a coisa da geração Z que não sei nem por onde começar, de quantas diferenças a geração Z tem dentro dela mesma, né? Das pessoas que têm que se submeter a trabalhar numa escala 6:1, das pessoas que moram longe dos centros e têm que se for muito até chegar no trabalho, das pessoas que não têm as mesmas condições de escola, de faculdade, e todo mundo que tá nesse range de idade é considerado geração Z. Então não existe essa ideia, né? Essa ideia clara do que é geração Z, porque geração Z é uma coisa, eu sou uma coisa, você é outra coisa, o teu irmão, o teu amigo, enfim, todo mundo tem diferenças tão grandes e pensa de jeitos tão diferentes, né? Outra coisa é achar que a geração Z é uma geração politicamente mais consciente e mais progressista, que não é. Não existe essa ideia de geração Z progressista. Tem até muitas partes dessa geração que são muito mais conservadoras, muito mais em um espectro direitista da coisa e não progressistas. Então, é uma geração como qualquer outra que está tendo um embate, de certa forma, com o mercado de trabalho. Uma experiência pessoal que eu posso dar é que, tipo, por eu ser uma pessoa pobre, eu nunca tive escolha de não vou trabalhar nesse trabalho. Eu pude escolher, depois de ser mais experiente, não me submeter a certos ambientes. Porém, isso não foi uma coisa dada pela minha geração. E como é óbvio, né? Acho que ninguém espera isso. Mas
a partir do momento que eu fui mais experiente, eu pude entender que eu não queria estar em certos ambientes. Talvez eu preferisse ganhar menos do que estar num trabalho legal ou sexy. Enfim, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Antes dos 18, mas acho que formalmente nos meus 18 anos já fui morar sozinho, essas coisas. Então eu tinha responsabilidades para arcar. Eu levei um tempo para aprender as coisas? Acho que sim, acho que como qualquer jovem, até porque a gente só começa a ser adulto mesmo depois dos 24, 25 anos. Nosso cérebro finalmente se forma. E que bom que se forma, né? Porque é difícil até lá. E enfim, continuando. Essa questão do zillennial não gostar de trabalhar é muito engraçada, né? Porque ao mesmo tempo que você tem o mundo cada vez mais mudando, tanto por mudanças práticas como uma mudança climática, as mudanças mais subjetivas, eu não sei se eu posso enquadrar a política como mudanças subjetivas, mas essas mudanças políticas, você tem que aceitar o mercado como ele é, o mercado de trabalho ou o mercado das empresas, enfim, elas não têm que mudar nada. E isso eu não falo nem de experiência própria, né? Eu falo do mercado em geral, não do local que eu trabalho, ou enfim, desse tipo de coisa. Mas existe um mercado de trabalho tóxico que você tem que fazer muito, que nem, sei lá, nossos pais ou avós eram, que nem na época deles era, que você acha até engraçado, né? Tantos anos passaram e você tem que aceitar esse mesmo modelo que tá ultrapassando. E, enfim, você tem que trabalhar muito e você tem que se submeter a um controle, tá? Isso até aí, ok, até aí tudo bem, até aí é o que acontece todos os dias. Mas você tem que acreditar nesse discurso de que você tem que trabalhar muito e trabalhar muito mais além do que o seu colega, além do que, enfim, as pessoas ao seu redor, quando na verdade você está sendo persuadido, né, a trabalhar mais por uma outra pessoa, pelo projeto de outra pessoa, pelo sonho de outra pessoa. E aí existe também uma grande confusão da geração Z, que é entender que talvez a única forma dela ganhar dinheiro, e eu me coloco nessa, é você empreender, você criar o seu próprio negócio. E assim, eu acredito parcialmente nessa ideia, mas com ressalvas. Mas, em resumo, você tem que acreditar nisso e trabalhar. Jovem, trabalhe. Voltando na ideia do mundo com grandes transformações, o mundo cada vez mais com menos recursos mantidos, digamos assim, né? A natureza cada vez mais em xeque, né? A gente não sabe se no futuro eu vou poder ver uma geleira, se eu tiver vontade. Se eu quiser morar em determinada região, talvez ela daqui a um tempo já não exista mais, porque ela pode estar inundada, coisas assim. E você tem que aceitar que 8, 9 horas do seu dia, e isso nos casos legais, estejam comprometidos com o trabalho, que, de novo, é o projeto de outra pessoa. De novo, é o sonho de outra pessoa. Você tem que comprometer boa parte do seu dia para isso, e para tal, você vai deixar de viver. E essa troca, como a gente vive, né? Mas tem que ser aceita e todos têm que aceitar assim. Cara, se a geração Z conseguir, ela vai conseguir por um tempo, enquanto tiver os pais para bancar ela, talvez, conseguir se manter sem precisar trabalhar, que ótimo! Aí você vai me perguntar, mas o sistema capitalista das demandas de suprimento, de não sei o que, vai ruir? Todo mundo que eu já conversei ou acompanho, que tem um pensamento mais pró-mercado, diz que o mercado se adapta, né? Então, a IA tá vindo com muito poder, digamos assim, e é o poder basicamente de grandes duas potências, Estados Unidos e a China. Provavelmente eles vão arranjar alguma solução para isso. E se a gente conseguir não precisar trabalhar tanto, porque a gente conseguiu resolver esse problema, que ótimo! A gente vai poder pensar em outras formas de viver a vida, talvez, ou de organizar a sociedade. A gente vai ter mais tempo para esse tipo de coisa,
Esse é o jeito otimista de pensar, eu acredito, porque boa parte das pessoas, e aí parte do grupo que talvez eu acompanhe mais, pensa que só vai ser substituído e é o fim dos tempos. Enfim, eu costumo não pensar muito assim, mas isso é outro papo. Eu ia dizer que existe uma certa mudança de valores de uma das gerações para outras, e talvez existam sim alguns valores que mudaram, mas eu acho que eu caio de novo naquela ideia de que existe um estereótipo, né, da geração que quer cuidar do meio ambiente, que quer ter um planeta legal no futuro, que quer ver as pessoas como iguais, que quer realmente deixar problemas que são tão velhos para trás. Porém, tem muita coisa que não é assim, né? Que, tipo, que continuam sendo os mesmos valores das pessoas de outras gerações, e isso não teve mudanças. Eu até quero pedir ajuda para você que está assistindo aí, se você está assistindo aí, quais valores que a gente consegue dizer que são coisas das pessoas mais jovens hoje em dia? Porque, tipo, achar ser uma pessoa LGBT uma coisa normal é uma coisa da geração Z? Ou é uma coisa de algumas pessoas da geração Z? Achar que racismo é uma coisa que é uma coisa absurda, crime, que não sei como existe ainda, é uma coisa da geração Z? É uma coisa das pessoas mais jovens? Enfim, se você quiser aprofundar esse tipo de discussão de quais são as diferenças de valores entre as pessoas de diferentes gerações, faz isso aqui nos comentários, vai ser legal ler o que você acha sobre. E é aquilo, né? Eu tô fazendo isso aqui de improviso, então eu não tô trazendo dados, eu não tô tentando convencer ninguém, eu tô tentando só jogar um monte de coisa pro mundo pra ver o que dá. O que dá pra trazer de dados sobre isso, né? Eu vou tentar catar algumas coisas aqui e trazer, sei lá, algumas diferenças que existem realmente da geração Z por enquanto, porque eu acho que no longo prazo essas mudanças vão se dissolver e aí o problema da vez vai ser a outra geração, a geração Alpha, vai ser a outra geração e eles vão sofrer a mesma coisa que as outras gerações mais jovens já sofreram, enfim. Mas mesmo assim, eu só consigo pensar nos fatos que estão acontecendo, né? A mudança climática é uma coisa que me pega muito, assim, do tipo, a gente não sabe mais, a gente não tem mais previsão climática confiável, sabe? Em todo lugar hoje no mundo tá acontecendo coisas bizarras no sentido das mudanças climáticas. Tá acontecendo coisas bizarras com chuva em excesso, sol em excesso, furacão, terremoto, enfim. Isso sempre existiu, mas vai ficar mais intenso. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente, em país de terceiro mundo, lida com isso? Que acho que fica mais interessante ainda, né? Enfim, né? Você tem uma geração que hoje entra no mercado de trabalho que ganha mal, que mal consegue se sustentar com o que ganha. Então, fica morando até mais tarde com os pais, que é uma coisa que a gente vê bastante. E não consegue muitas vezes pensar em ter filhos, que é uma coisa que os millennials já passaram. Eu quero ter filhos, e isso, com a minha namorada, a gente conversa bastante sobre isso, de que é um ponto que talvez antes a gente não falasse muito, mas começa a falar mais agora, porque realmente tá ficando adulto, né? E é isso, sabe? Eu acho que não dá pra abandonar total as coisas porque elas vão custar caro. Do tipo, continua sendo legal ter uma casa, continua sendo legal ter um filho, continua sendo legal fazer as coisas que as outras gerações fizeram, e a gente em algum momento, como geração Z, ou pessoas mais jovens, vão entender isso e vão ter que se adequar a isso ou procurar meios de fazer isso, sabe? Até esse momento a gente vai ficar nessa coisa aí de tipo geração Z vagabunda, geração Z preguiçosa, geração Z não aceita que eu xingue ela. E assim vai, entendeu? E no fim das contas é isso, né, cara? Sempre vai ter tensão política, sempre vai ter tensão de geração mais velha sobre a geração mais nova. Eu acho que a gente, como geração mais jovem, tem que encontrar meios de fazer essa transferência de riqueza o mais rápido possível. Do tipo, encontrar coisas de jeitos legais, tá, gente? Não vamos ir fazer estelionatário, essas coisas que tem aí hoje em dia.
no TikTok principalmente, você aprende todo esse tipo de coisa. Não que eu queira informar você sobre isso, mas, né, sabe como é que é? Mas realmente fazer uma transferência de rendas de um jeito certo, né? Vamos criar coisas que essas pessoas possam se interessar, porque a gente tem um conhecimento que eles não têm. Às vezes eles têm questões, né, a mexer em uma tecnologia nova que eu acho que a gente não tem. Ou talvez algumas gerações Z não saibam mais mexer no computador. Tem isso também. Mas, desconsiderando isso, se você é uma pessoa que quer ter mais condições, se você quer, enfim, encontra maneiras de fazer isso de um jeito legal, né? Transferência de riqueza é raro, mas acontece. Transferência de riqueza de um jeito legal seria interessante você pensar nessa ideia, né? Eu penso nisso, mas eu não consigo pensar em muita coisa porque eu não tenho nenhum meio de produção que possa me ajudar a fazer isso, sabe? Então é mais complicado. Mas, em resumo, acho que não dá pra ficar se omitindo. Se você é uma geração Z e como eu, tem muitas questões com, às vezes, se expor politicamente, tem que encontrar formas de fazer isso, entendeu? A tua causa, ela tem que estar lá. Se você é uma pessoa meio sem causa, cara, se politize, leia alguns livros, encontre maneiras de ser uma pessoa mais densa, né? Porque senão você pode ligar a televisão, ninguém faz isso, mas você pode acessar a TV Câmara, por exemplo, e ver o que acontece lá, entendeu? Um monte de pessoas que estão lá e decidindo muitas coisas, entendeu? Não quero ser acusado de etarismo, mas se você entendeu o que eu estou querendo dizer, vá lá, você vai conseguir constatar isso, porque essas pessoas tomam as decisões, essas pessoas, no final das contas, aprovam leis e cada vez mais fica mais difícil da gente conseguir um futuro legal, um futuro interessante, um futuro que a gente queira estar nele, que não seja só um monte de desgraceira, um monte de coisa difícil realmente de viver, né? Então, é isso. Valeu. Comenta aí embaixo. Obrigado se você assistiu. Eu tenho que me habituar a isso ainda. Mas valeu.